O Sagrado Coração de Jesus. Como nós sabemos, são pecados eucarísticos que ofendem o coração de Nosso Senhor. Jesus, quando apareceu para Santa Margarida Maria Alacoque, pediu reparação de 4 pecados contra a Eucaristia: os sacrilégios, ultrajes, ingratidões e indiferenças para com ele na missa e na presença real dele no sacrário também. O que é, portanto, um sacrilégio? Sacrilégio é quando eu profano aquilo que é sagrado, eu cometo uma profanação. Hoje se profana a Eucaristia na igreja quando uma pessoa comunga em pecado mortal. O pecado mortal ele só é apagado mediante a confissão. Aí a pessoa vai para a missa, não tem vida de confissão, está em pecado, está amaziado, está em segunda união e quer comungar Jesus antes de regularizar sua situação com a Igreja de Deus, pelo sacramento, pela busca da orientação. As nossas paróquias elas estão cheias, lotadas de pessoas que vivem o sacrilégio, que comungam Jesus dessa forma. E isso está sendo graça na vida dela? Não, está sendo desgraça, não graça. Tem pessoas que pensam que aquilo é pão bento que está sendo distribuído na missa, que não tem consciência nem noção de que é Deus que está ali. Os ultrajes, por exemplo, as pessoas faltarem na missa. Nossa Senhora aparece chorando em La Salette, dizendo: vocês têm 6 dias da semana para vocês. Guardem o domingo para Deus. Vão na Santa Missa do domingo. Foi preciso que Maria aparecesse para dar o aviso: cumpram a missa dominical, porque é necessário dar a Deus o que é de Deus. Se Deus é Senhor da sua vida, a sua vida tem que girar em torno dele. Se você não vai na missa, se você não reconhece a presença do Deus na missa, de Jesus corporalmente na missa, fica com essas ideias: eu posso rezar na minha casa, Deus está no meu coração. Não, Deus não está num coração que está cheio de pecado e não quer se livrar do pecado. Deus está fora, batendo no coração, mas dentro do coração não. Deus está na minha casa? Está espiritualmente aqui nesse lugar, nesse ambiente, no meu serviço, aonde eu vou, está espiritualmente. Mas fisicamente é só na missa, só na Eucaristia. E Jesus pede o reconhecimento. Então, se você conhece pessoas que não vão na missa, você chama, não quer ir na missa de domingo, começa a fazer essa devoção, porque essa devoção repara, essa devoção apaga o pecado dela e ela vai criando coragem, força, consciência. Deus vai criando voz para com ela e a voz de Deus vai arrancar ela e levar ela para o local correto, que é a presença de Jesus eucarístico. Outro ultraje contra a Eucaristia, Aline Barros, cantora evangélica, chega e fala assim: eu fico triste quando os católicos usam as minhas músicas para adorar aquele pedaço de bolacha deles. Isso é uma pessoa que não teme a Deus. Isso é uma pessoa que lê aquilo: isto é meu corpo, isto é meu sangue, e não tem a mínima noção do que Jesus está falando. Está cega para Deus, cega, totalmente cega, uma pessoa que não tem temor a Deus no coração, porque é preciso, se você é evangélico, pelo menos você deveria ao menos questionar essa passagem e não fazer dessa forma, ultrajar. E tem gente ainda que quer colocar música protestante evangélica dentro da missa. Aí eu te pergunto, o evangélico não vai na missa, o evangélico não sabe o que é a missa, não estuda a missa, não adora Jesus, não comunga Jesus. Tem uns que falam mal, que falam ultrajes realmente, blasfemam contra Jesus. Que você vai pegar a música dele e colocar na Eucaristia? Não tem nada a ver. Tem que pegar a música de adoradores eucarísticos.
pessoas que adoram Jesus na Eucaristia, comunidades, músicos, ministérios que adoram Jesus na Eucaristia, que é desses corações que brota de fato uma adoração que Jesus quer receber ali. Não pegar coisas fora da minha religião e querer jogar dentro. Sendo que a missa é totalmente católica, portanto só deve conter elementos católicos, e você colocar músicas assim na missa, fora do contexto da missa, é um tipo de profanação também da liturgia. É isso. Agora, ingratidões para com Jesus. Falamos do sacrilégio, falamos do ultraje, vamos falar das ingratidões. É quando eu não reconheço com os meus gestos também que Jesus está ali. Porque o ser humano, ele tem os sentidos dele. E se ele não puder cercar os sentidos dele de coisas que confirmem a fé, ele acaba descrendo. A fé dele vai ficando fraca. Por isso a gente precisa de olhos, precisa de imagens santas ao nosso redor, porque de imagem profana e modesta e moral, isso o mundo já oferece de graça. Qualquer lugar que você vai no mundo tem essas imagens do pecado. Por isso precisamos de imagens santas perante nós. Então nós precisamos de gestos, precisamos de coisas visíveis e palpáveis para reconhecer aquilo que é o invisível. Por isso nós precisamos ter gestos de reconhecimento, de gratidão para com Jesus que está ali. Que gestos são esses? Por exemplo, quando eu faço genuflexão e passo diante do Santíssimo e toda vez que eu passo, fazer uma genuflexão para Ele. Entrar na igreja e fazer a genuflexão não é para as paredes que eu estou fazendo, é para a presença real e viva do Cristo que está ali por mim, por mim. Vamos falar agora sobre comunhão na mão e comunhão na boca. Porque, é claro, a igreja permite a recepção da comunhão na missa de 3 formas: na mão, na boca ou de joelhos. Fica a critério da pessoa. Mas pensa comigo, você está fazendo um ato de reparação por Jesus. É um ato de amor. Você está fazendo um ato de amor para reparar aquele desamor que tiveram para com ele ali no sacramento, correto? Aí você vai no banheiro, você não lava a mão, você entra na fila da comunhão e quer comungar com aquela mão. Aí você passou o dia inteiro no ônibus, no metrô, que um monte de gente que limpou o nariz pôs a mão ali, um monte de gente tossiu na mão, um monte de gente pegou em sujeira, colocou ali nos ferros e você pegou também ali. Aí você chega do trabalho com aquela mão e quer comungar Jesus na missa com aquela mão. Ou mais ainda, pode ser que partículas fiquem na sua mão sem que você perceba. Então, a meu ver, na minha opinião pessoal, um ato maior de amor para com Jesus, porque Jesus diz: aquele que se eleva será humilhado, mas aquele que se humilha será elevado, seria comungarmos na boca, diretamente na boca, para dizer assim: Senhor, eu não sou digno de que tu toques na minha mão. Não sou digno de te receber em minhas mãos, te tocar com as minhas mãos. Por isso eu vou receber-te direto na boca, para com um ato de amor, um ato de humildade. Você está como posso dizer, se humilhando para exaltar a majestade divina de Cristo na Eucaristia. E daí você quer recebê-lo na sua boca. Você não acha que é um ato muito mais de amor para com o Senhor? Fora que o Papa Bento XVI só dava comunhão na boca e de joelhos, porque ele queria que as pessoas reconhecessem através desse sinal externo do ajoelhar diante de Jesus o que é que você está recebendo ali. É Deus. Você está fazendo reverência para o Senhor do mundo, o Criador. Você está recebendo Ele, presença viva, real, ali. Então o Papa Bento XVI, por assim dizer, carinhosamente forçava os seus fiéis a se ajoelharem ali no genuflexório e receberem direto a comunhão na boca, para que o mundo visse aquelas pessoas que não creem, precisavam enxergar também
que ali está Deus. Até mesmo o padre Roberto Lettier, fundador da Toca de Assis, ele tem um testemunho de que pela piedade eucarística que ele tratava Jesus na missa, chegou um momento que um pastor protestante estava vendo aquilo, o amor que ele tinha para com a Eucaristia, e falou assim: não, isso não pode ser pão. O jeito que esse homem trata a Eucaristia, isso não é pão, isso é Deus. E o pastor se converteu porque ele tinha atos de amor visíveis para com a Eucaristia, gestos concretos. 1 João 3,15, não amemos só por palavras e com a língua, mas por atos e em verdade. Nós não temos fé abstrata, nós temos fé concreta. A fé sem obras é morta. Se tu crês que ali é Deus, trate-o com a dignidade que se trata um Deus. Receba a comunhão na boca. Claro, eu não estou falando que é proibido você receber na mão, nem que é pecado. Eu só estou propondo uma reflexão aqui para você, porque o que é pecado é a falta de reverência para com Jesus, que muitas vezes a nossa mão cheia de caneta, suja, está causando essa irreverência para com Ele. Entendeu? Portanto, também temos esse jeito de ir reparando, fazendo esses pequenos gestos que para Jesus o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é pouco. Então ele pega essas pequeninas coisas e você vai cravando flechas de amor no coração dele durante a Santa Missa. E o que santifica uma pessoa? A santidade é o amor a Deus. Quanto mais uma pessoa ama a Deus, mais santa ela fica, mais santa ela fica. E são pequeninas coisas que você pode fazer que vai causar em você mais amor para com Ele. E você vai se tornando mais santo, mais santa. É muito mais fácil você comungar na boca do que Jesus pedir para você, não sei, fazer algum outro ato, como por exemplo, vá ser martirizado, vá sofrer o martírio por mim. Vá sofrer o martírio da alma, o martírio do corpo. Olha, e Jesus só quer um ato de amor da sua parte para com Ele, que fica muito mais fácil. Estou ensinando você como você pode fazer esse ato de amor. Agora as indiferenças. Algumas indiferenças para com Jesus na Santa Missa e na igreja. É, como o próprio nome já diz, a indiferença. Jesus está ali no sacrário, mas a pessoa dentro da igreja é indiferente para ela. Ali é só um lugar, Deus não está ali. Então ela pega e fica conversando, fica de mimimi, de patatá durante a missa, fica interrompendo. Jesus está ali, mas ela quer sair na hora da homilia. O músico está ali tocando a missa, ele acha que ele não precisa da missa também. Aí na hora da homilia ele sai da igreja e fica lá fora conversando. Sendo que todo mundo está vendo, ele está sendo espelho e ele está dando contra-testemunho. É preciso que ele entenda que ele também é um dos mais necessitados da Eucaristia. São pecados de indiferença, por exemplo, eu tratar o sagrado como coisa comum. O ambiente da igreja é sagrado. Eu não posso ir vestida imodestamente para a missa. Eu não deveria usar bermudas na missa, eu não deveria usar regatas na missa. Isso pode parecer escandaloso para você que está ouvindo, mas olha, numa empresa de nome, numa multinacional, você não entra de boné, você não entra de chinelo, você não entra se você tiver de short, se você tiver de mini saia, se você tiver com decotão, você não entra. E ninguém fala todo mundo pega e obedece a norma da empresa. Aí chega na missa, a gente não obedece. Ou seja, a gente trata com mais reverência a empresa do que a casa de Deus. Tá percebendo? Estão percebendo? Se eu tenho que estar adequadamente vestida, com um vestuário adequado para ir à missa, para ir na empresa trabalhar, para eu ganhar o meu dinheiro, senão eles me barram,
Na igreja, então, eu também tenho que entender que eu preciso estar com o vestuário adequado e tratar com muito mais respeito aquilo que é de Deus do que aquilo que é dos homens. Então temos que ter essa consciência. Não posso ir na missa como eu vou para a balada, vestida da forma que se vai para uma balada, porque senão a pessoa que me vê na rua, ela não sabe se eu estou indo curtir a noitada ou se eu estou indo para a igreja. Isso não testemunha Jesus. E aliás, quem vai à missa deveria cortar as suas baladas também, porque é um ambiente profano. Você não pode estar comungando da mesa de Cristo no altar da Eucaristia e ir lá comungar da mesa dos demônios numa balada, porque São João Maria Vianney, na época dele, em que não tinha minissaia nem funk, ele já fala assim, que nos bailes, quando você vai nos bailes, o seu anjo da guarda fica para fora e quem te acompanha para dentro é um demônio. Você fica na presença do demônio e o anjo fica lá fora, porque ele não entra. Agora você imagine o que esse padre santo, que é modelo para os padres diocesanos, é padroeiro dos padres diocesanos, ia falar se visse as baladas de hoje. Pois é, são coisas que nós temos que pensar, são coisas que nós temos que converter. Se não leva para Deus, né? Tudo pode, mas nem tudo convém, nem tudo edifica, nem tudo me leva para Deus, nem tudo colabora com a minha salvação. Então, quem quer comungar Jesus Cristo precisa estar na graça. Precisa estar na graça de Deus. E para obter a graça, eu vou para a confissão sempre. Estes são os pecados que essa devoção ela vai reparando. Eu dei alguns exemplos. Ela repara os sacrilégios, ultrajes, ingratidões e indiferenças para com o Santíssimo. Outra coisa grave que muitas vezes acontece nas igrejas é os ostensórios guardados, cheios de pó, mas está na hora de tirar os ostensórios para fora, porque isso ajuda o povo a reconhecer que ali está Jesus Cristo. Quando se expõe o Santíssimo na igreja, quando se expõe, é uma prática da hora santa que deveria voltar. Eu disse que isso é grave, gente, porque o mundo está perecendo por causa do pecado de não reconhecer Deus na igreja, na Eucaristia. E a gente não está ajudando as pessoas a reconhecer Deus. Precisamos encaminhá-las para lá. Mas a primeira pessoa que precisa reconhecer o Senhor e tratá-lo como de fato o Senhor e amá-lo de fato sobre todas as coisas, somos eu e você. Eu e você. Como então praticar esta devoção do coração de Jesus? 3 coisas para essa devoção: estado de graça, comunhão na primeira sexta-feira e hora santa um dia antes. Vamos ver o que é isso. O dia do Sagrado Coração de Jesus é toda primeira sexta-feira de cada mês. A comunhão pelo Sagrado Coração de Jesus deve ser feita toda primeira sexta-feira. Devem ser feita uma novena de primeira sexta-feira durante 9 meses. Não consegui fazer durante um mês, vou completar nos outros, posso? Não, só pode ser feito sem interrupção. Todos os meses, na primeira sexta-feira, eu devo comungar. Posso comungar outro dia? Posso transferir para outro dia, como no caso que na de Maria eu posso transferir? A de Jesus eu também posso, do coração? Negativo. Nessa devoção é só na sexta-feira, toda primeira sexta, não sei. Tente fazer banco de horas no seu serviço, se prepare para essa sexta-feira. É uma sexta-feira especial e é algo que o céu vem clamar sobre a terra, vem pedir para mim e para você. Lembremos da frase de Nossa Senhora: meus filhos, dai-me os vossos cansaços, porque eu não tenho mais ninguém com quem contar, somente com vocês que estão na igreja, que são capazes de ouvir a minha voz. Primeira sexta é comunhão. Eu vou ter que estar em estado de graça, porque obviamente eu vou estar confessando uma vez por mês. Se houver necessidade de mais, vá mais vezes à confissão. Eu recomendo
ir toda semana. Até porque o santo que eu conheço, que confessava menos de todos era João Paulo II. Era uma vez por semana. Todos os outros santos confessavam muito mais que isso, tá? E a prática da hora santa. A hora santa, Jesus pediu que se fizesse 1 hora de reparação com ele, 1 hora de oração com ele. Fizéssemos companhia para Jesus 1 hora na agonia dele no Horto das Oliveiras. Então a agonia dele foi de quinta para sexta. Então Jesus pede que a devoção seja feita na hora santa na quinta-feira antes do dia do coração dele. Nós vamos ficar 1 hora com Jesus. Pode ser 1 hora que eu passo individual, só eu. Pode ser coletiva com um grupo, mas o grupo vai fazer cada um a sua oração pessoal. Pode ser na minha casa, como pode ser na igreja. Agora, vamos refletir. Se eu estou fazendo atos de amor pela Eucaristia para reparar pecados contra a Eucaristia, não seria conveniente que essa hora santa fosse feita diante da Eucaristia, em adoração? Seria muito mais eficaz estar ali na presença viva, mostrando para Jesus: olha, Jesus, tu passas tanto tempo sozinho dentro das nossas igrejas. Muitas vezes os sacristãos, as sacristãs estão aqui e não para nem 10 minutos diante do sacrário para fazer oração. Mas Jesus, eis eu aqui para te consolar. Eis eu aqui para lhe fazer companhia durante 1 hora, Senhor. 1 hora estaremos eu contigo e tu comigo. Claro, pode ser feita na sua casa, mas veja que é um ato muito maior de amor, é um ato muito maior de valor, porque é feito diante da Eucaristia, diante do Senhor vivo, diante do coração dele que está ali pegando fogo em chamas por ti, por mim. E é um momento privilegiado. Jesus pede que se medite na agonia dele durante essa 1 hora. Você pode meditar durante algum tempo. E às vezes nós temos dificuldade de ficar diante da Eucaristia. A gente acha que sempre tem que estar falando, senão não tem oração. Mas não. Cura d'Ars, que é o santo que eu citei aqui, São João Maria Vianney, no catecismo está escrito que ele parava diante da Eucaristia e daí as pessoas vinham e perguntavam para ele assim: mas Cura d'Ars, que você fica tantas horas diante do Santíssimo? O que você fala tanto com Jesus? Ele disse: nada, eu simplesmente sento aqui, fico aqui ajoelhado, eu olho para ele, ele olha para mim e nós nos olhamos. E ali acontecia o encontro de Deus com o homem, o encontro dele com o Senhor. Acontecia o encontro do Criador com a sua criatura. Era o homem que contemplava Deus e Deus que contemplava a sua criação nele, na própria figura ali do homem. É isto que acontece, isso é adoração. Adoração é oração silenciosa também. Silenciar não é só a boca, é o coração. E deixar que venham as imagens de Jesus, as revelações de Jesus, as palavras de Jesus para nós. Porque Jesus é um Deus que se comunica com os seus. E quem quer ter escuta de Jesus, de Deus, do Espírito Santo, precisa praticar a adoração eucarística. Eu recomendo que você pratique essa 1 hora santa, que deve ser feita quinta-feira, primeira quinta antes da sexta-feira, antes do dia do Sagrado Coração, que você pratique diante da Eucaristia. Esteja a Eucaristia exposta no altar ou dentro do sacrário. Saiba você, é o mesmo Deus que está tanto dentro como fora, ele só está fechado ali, não tem problema. É o mesmo, ele te ouve, ele sabe de ti e ele está ali com todo o seu poder e o seu espírito. Recapitulando, como que eu pratico a devoção do coração de Jesus? 1 hora na quinta-feira eu tenho que ficar em oração com o Senhor.
de preferência diante da Eucaristia. Na primeira sexta do mês eu vou comungar Jesus, só pode ser na primeira sexta. E para comungar Jesus, que é o terceiro item, eu tenho que estar em estado de graça. Pronto. E está aí então, sobre o coração de Jesus, sobre o coração de Maria, sobre o alerta dela para o Brasil. O problema do Brasil é que as pessoas não têm Deus, elas se afastaram de Deus, por quê? Porque esse negócio de eu rezo em casa é uma mentira lavada do maligno. A pessoa não reconhece Deus quando ela não reconhece que o domingo é dia da Eucaristia, é dia do Senhor. E se eu posso dizer em outras palavras, Maria está chamando você e eu, católico, para trazer os evangélicos de volta à unidade da Igreja de Jesus. Porque Santo Agostinho ensina que o Espírito Santo não segue membros amputados do corpo de Cristo, mas é preciso se unir de volta com a cabeça, que é o Senhor. Você que conhece evangélicos, evangélicas, tem muitos que são bacanas, dá para dialogar. Religião não vai definir o caráter dele, mas a fé que ele tem vai influenciá-lo na salvação. E é preciso que você se incomode ao ouvir Jesus falar em João 6. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, pois a minha carne é de verdade uma comida e o meu sangue é de verdade uma bebida. Então o irmão evangélico que está longe da igreja não está participando desse mistério que Jesus explicitou na Sagrada Escritura. Nós temos que nos preocupar com ele, nós temos que clamar por ele, porque diz a palavra, não terá a vida se não vier a Jesus pão eucarístico. No entanto, Deus quer que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade e se salvem. A nós cabe ouvir nossa boa mãe Maria e fazer aquilo que ela indicou. Então Deus abençoe você, seja um devoto dessa devoção, propague a devoção do coração de Jesus e do coração de Maria e os anjos te protejam. Salve Maria!